começar esta segunda mesa, que tem como objetivo estabelecer aqui um diálogo entre arquitetos e gestores culturais, quer na ótica de quem faz o projeto de arquitetura de alguns espaços culturais, como quem gera esses espaços e entende tanto o edifício como programação como uma forma de estar, comunicar com a sociedade e transformar essa sociedade. Eu não vou não alongar muito nas apresentações, naturalmente, vem um português aqui apresentar estas figuras, são mais conhecidas em toda a sociedade brasileira. Danilo Miranda, diretor do SESC São Paulo, uma grande figura que nós temos acompanhado ao longo de algum tempo, já desde que eu cheguei aqui ao Brasil, o seu trabalho, e das coisas mais bonitas que o Brasil hoje tem. Eu quero também dar-lhe os parabéns por todo esse trabalho, por toda essa equipa, que essa é gigantesca, um conjunto de infraestruturas que conseguem fazer a diferença na sociedade brasileira. O Marcelo Ferraz, arquiteto, tem já grandes experiências e uma relação longa com a Casa da Arquitetura. Aliás, vai muito brevemente, no próximo mês, dar uma conferência lá em Portugal. E, entre vários projetos, tem a Praça das Artes, que inclusivamente amanhã mesmo, à tarde, passa aqui um pouco a publicidade, a inauguração de mais uma etapa na construção daquela grande infraestrutura cultural tão bonita no centro histórico. Algo que tem uma pessoa de grande responsabilidade no espaço em que estamos hoje. O Vinícius, enquanto sócio, autor do gabinete, que ganhou o concurso e construiu este projeto e esta obra, dizer que muito obrigado, porque nós sentimos bem aqui o que é ser e habitar boa arquitetura. Muito obrigado. E, por fim, o Lourenço Mami, também com responsabilidade nesta casa, enquanto diretor cultural, consegue colocar este Instituto Moreira Salles, que já tinha também um grande percurso, com uma grande referência, e agora com este edifício uma maior referência, não só em São Paulo, como no Brasil e no mundo. Portanto, a todos, muito obrigado. Antes de passar, eu se calhar faria um circuito muito linear. Eu colocava já uma pergunta e vocês, na vossa intervenção, iam tentando responder, e depois teria uma outra, antes de passarmos a palavra ao público. Eu gostava muito que houvesse esta interação, que é um pouco como é que cliente, que é o gestor cultural, institucional, se pode relacionar com a arquitetura e como é que a arquitetura pode ser um mecanismo que faça a diferença nas instituições e na missão que essas instituições têm de transformar um pouquinho a realidade de cada um de nós, do cidadão comum da cidade. Danilo. Isso. Bom, boa tarde a todos, prazer. Agradeço o convite. Já participei do encontro lá em Portugal, na abertura da exposição lá acontecida, e com a participação de vários arquitetos brasileiros também, inclusive de nosso querido Paulinho Mendes da Rocha, e aquela exposição maravilhosa sobre a arquitetura brasileira lá, curada pelo Guilherme, pelo Fernando e por você, enfim, foi um trabalho fantástico e foi um momento muito especial. Bom, a sua indagação direta sobre como nós, no SESC, nos relacionamos com os arquitetos e com a arquitetura, enfim, como enxergamos a arquitetura dentro das nossas perspectivas, dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que nós realizamos. A história longa, não vou aqui detalhar com muito detalhe, muita profundidade, mas o SESC começa nos anos 40 do século passado, como uma instituição sem nenhum vínculo assim com a arquitetura propriamente dita. Vai ocupar espaços disponíveis, vai utilizar-se de algum mecanismo que tenha, digamos assim, já
em desenvolvimento, vai ser abrigado primeiro em alguma outra entidade, nos anos 40, 50, mas tem um objetivo, tem uma proposta, tem uma missão institucional que está vinculado a essa ideia do bem-estar, essa ideia de proporcionar serviços que possam trazer para a população, para os trabalhadores do comércio e de serviços, em primeiro lugar, e a população em geral, um programa de bem-estar, um programa voltado para o desenvolvimento das pessoas, da sociedade. Então, tem objetivos, tem algo nesse programa que necessita espaços adequados para que isso ocorra, não é? Seja no campo das atividades culturais, das atividades esportivas, das atividades sociais, comunitárias, convivência, arte, enfim, tudo aquilo que o SESC realiza começou a ser estruturado, esse programa começou a ganhar corpo. E, naturalmente, a decorrência óbvia, natural, é de ter espaços adequados para que isso pudesse acontecer de uma maneira plena, completa, acessível, adequada. Então, a arquitetura entra como não é nem um complemento, é uma função essencial para o exercício da própria missão institucional, né? E é assim que é entendida, no início não tão claramente, mas aos poucos isso vai sendo percebido, e vão sendo realizados projetos que correspondam a essa expectativa. Tem todo um histórico com relação a isso, né, que vem desde lá de Oswaldo Gonçalves, nos anos 50, 60, mais no interior do que na capital. Posteriormente, a primeira unidade na capital, construída com a perspectiva já de cumprir o projeto, é o atual SESC Consolação. Na época, era conhecido como SESC Carlão, né, porque o nome do patrono era Carlos de Souza Nazaré, mesmo nome da rua, então, por isso, chamado de Carlão. Foi a primeira unidade construída pelo arquiteto Ícaro de Castro Melo, e com essa perspectiva já de cumprir uma missão. Tem o Teatro Anchieta, por exemplo, que é um teatro até hoje muito valorizado e respeitado pela classe artística em São Paulo, e uma piscina no térreo, vários ginásios sobrepostos, enfim, todo um programa voltado para aquele objetivo que eu mencionei inicialmente. Isso depois se desenvolveu e hoje em dia nós temos toda uma coleção, né, de unidades onde a figura do arquiteto ganha uma dimensão cada vez mais significativa na construção partilhada junto com as unidades, com as pessoas que compõem a administração da instituição, os corpos técnicos e tudo, essa possibilidade de criar os espaços mais adequados possíveis. E aí eu ressalto o SESC Pompeia, que é um outro marco sumamente significativo, que vem no final dos anos 70, início dos anos 80, com a figura de Elina Bobardi, que é um marco indispensável na cidade, na carreira, e temos aqui, inclusive, o Marcelo, que participou ativamente como um dos participantes desse projeto, trabalhando com Lina Bobardi naquele período. Então, e até hoje acompanha, digamos, o desenrolar de todas as adaptações e necessidades que o SESC Pompeia tem, enfim, no decorrer da sua história. É um marco significativo pelo caráter de novidade, digamos assim, né? Uma fábrica, na época era novidade, uma fábrica restaurada, recuperada por uma finalidade cultural tão significativa, no primeiro momento, e a construção de um complemento importante atrás na parte esportiva, que faz com que o conjunto institucional seja respeitado. O SESC não é só uma instituição voltada para o mundo da cultura, nem é só uma instituição voltada para o mundo da atividade física. Ele reúne todas essas
todos esses elementos que compõem, digamos assim, um pacote, digamos, uma série de questões que interessam ao bem-estar da pessoa, do ser humano. E é aí que nós estamos atuando de uma maneira bastante forte, e o Sesc Pompeia representa isso de uma forma muito clara, além de outras representações significativas, como, por exemplo, a questão da acessibilidade, a questão da facilidade do encontro com todas as clientelas possíveis e imaginárias. Tem, portanto, esse papel significativo, importante, de ser um marco na própria história do Sesc. Não só do ponto de vista físico, né, do ponto de vista da instalação, como do ponto de vista até mesmo programático, na medida que ali o Sesc reúne uma série de outras experiências, junta com outras experiências de ação comunitária e passa a desenvolver um programa mais abrangente, mais penetrante em toda a comunidade, que é o que acontece realmente no Sesc Pompeia. Tem outros exemplos que a gente poderia falar do Sesc Campo Limpo, que está em fase de instalação, com um acordo com a Escola da Cidade. É uma experiência nova, onde não há a figura de um arquiteto, mas há todo um coletivo liderado por professores da Escola da Cidade e que está realizando um projeto lá na cidade, em Campo Limpo, que é uma região periférica aqui da cidade de São Paulo. Passando por outras, como, por exemplo, o Sesc da 24 de Maio, que ganhou também um caráter icônico, a recuperação de uma antiga loja de departamentos, da Mesbla, transformado num centro cultural, de atividade física, de encontro, de convivência, e de todo o programa do Sesc, no centro de São Paulo, a 50 metros do Teatro Municipal. É muito significativo, porque ali tem uma piscina no alto, e é algo muito especial para a clientela toda, e tem esse lado curioso, importante, significativo, seja do ponto de vista construtivo, seja do ponto de vista programático, né? E é realmente um marco bastante importante e significativo. Então, a nossa relação com os arquitetos, eu diria que, no início, quando havia um entendimento muito particular da figura do arquiteto como uma pessoa assim pouco acessível, digamos, né? Era uma pessoa ligada à presidência, não era o corpo técnico, não eram os funcionários, não era o diretor, nem o próprio... Era o presidente. Se entendia com o presidente e determinava, entre aspas, quase que tudo o que ia acontecer numa unidade que depois ia ser tocada, desenvolvida, gerida por nós. Causava algumas questões. De lá para cá, esse processo ganhou uma dimensão nova, um avanço imenso. Hoje em dia, o arquiteto senta, desde o primeiro momento, com a equipe técnica, compõe essa equipe, discute elementos como materiais, oportunidades, fluxos, ênfases importantes, o como fazer, onde fazer, discute o programa de uma maneira intensa e realiza esse projeto de uma maneira muito mais completa. Então, eu diria que as nossas unidades vão se aperfeiçoando na medida que esse entendimento vai se tornando cada vez mais, digamos, amigável, mais oportuno, sem estrelismos de nenhuma parte, que é fundamental nesse momento. Então, realmente, nós temos tido a oportunidade de realizar uma ação muito especial, e o mundo da arquitetura faz parte, então, só para concluir, do nosso programa, digamos assim. A arquitetura, para nós, não é simplesmente algo que cria espaço e nos entrega. É parte do programa. Ele tem esse caráter de vincular a ideia da acessibilidade desde o primeiro momento. Acessibilidade em todos os sentidos. Acessibilidade física, é claro, essa legal, que tem que ser cumprida por todos os construtores, mas também aquela acessibilidade de atrair as pessoas, torná-las, digamos, bem onde estão, não interessa aonde, sem nenhuma barreira, sem nenhum
sem nenhum constrangimento de ordem psicológica, nada, ou seja, que aquilo seja realmente um lugar adequado onde as pessoas entram se sentindo realmente integradas e à vontade. Isso faz parte de uma ideia original. Então, a arquitetura tem um papel educativo também nas nossas perspectivas. E isso faz parte desse resultado que eu digo que foi se aprimorando no decorrer da própria história. Portanto, tem um processo evolutivo que chega nessa visão hoje muito clara para nós. E, desde o primeiro momento, isso é tratado dessa maneira. Teria mais detalhes, como é que era antes, a opção e as escolhas, como é feito agora. É um processo que também evoluiu, mas eu acho que depois a gente pode esclarecer mais alguma coisa, se for o caso. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado. Marcelo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Nuno. A Flip, né, que está organizando essa parceria, eu acho que é uma coisa muito legal, esse avanço de parcerias, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais dessas ligações, conexões inteligentes, porque o mundo parece que só fica mostrando para a gente as desgraças e as burrices e as tragédias. Mas eu queria ler uma frase do Paulo Mendes da Rocha. Eu captei, assim, eu acho que é mais ou menos isso que ele disse, num discurso muito breve, muito forte, que ele fez na abertura da exposição lá em Matosinhos, que ele dizia assim, mais ou menos isso que eu notei. A arquitetura é uma maneira de dizer quem somos, quem fomos nós e quem seremos nós. Bom, vendo esse documentário, esse PowerPoint, ou essa apresentação, esse filme que passou aqui agora, a gente olha e fica assim, chapado com aquelas imagens, com a música, com tudo que acontece. E, de repente, é abatido por uma coisa de saudosismo. E eu acho que o papel da gente é justamente, e em arquitetura isso é fundamental, é jogar fora, sair do saudosismo e passar para uma certa indignação quando a gente vê isso. Indignação com o mundo de hoje, só com essas armas, com indignação e com gana de transformação, é que eu acho que a gente vai conseguir honrar esse mundo que a gente viu ali, e que faz até dar saudade, o que é um perigo, não é? Então, olhando para isso, eu fiquei pensando que, certa vez, numa apresentação de uma das muitas exposições da Lina que a gente fez, que rodou o mundo, com a obra da Lina, depois que ela morreu, anos 90, 1990, eu usei, num texto de apresentação, a palavra, atribuindo à arquitetura o lado civilizatório. Uma arquiteta, ex-professora da FAO, chamou a atenção muito brava comigo, dizendo que era um abuso usar esse termo civilizatório para a arquitetura, que é uma coisa muito séria, não era para brincar com isso e tudo mais. Eu fiquei assim, continuei usando, mas com um pouco com medo. Depois eu tenho visto, ao longo desses anos, o Danilo utilizar esse termo muitas vezes para vários aspectos, não somente para a arquitetura, do civilizatório. E eu acho que vem a calhar para os dias de hoje e para a gente pensar na arquitetura. Porque vendo esse filme, ou vendo a exposição lá em Matosinhos, a gente olha, é a sensação que dá, porque ela remata muito bem, e chega nos dias de hoje. E chega nos dias de hoje de uma maneira que, sem o afastamento necessário, histórico do tempo, mas mostrando o que é que rola hoje nas cidades, o que é que rola nas metrópoles, o que é que rola no Brasil. De bom e de ruim também, não é? De poético e de desastroso, de feio. E faz essa questão, é muito bem colocada, porque eu acho que esta é a questão que a gente tem que trabalhar com indignação, olhando para esse passado, para essa riqueza acumulada, para esse conhecimento acumulado, para lições de busca de soluções para a vida, para o abrigo do homem, que no fundo é isso, a gente é servidor, está aí para desenhar a cidade, a casa dos outros, né? Servidor da sociedade, uma profissão altamente, onde isso é exposto, né? Essa função do servidor.
a gente olha para isso e, quando olha uma foto aérea de qualquer metrópole brasileira, você identifica exatamente onde está a riqueza, onde está a desgraça, onde está a injustiça, onde está o aspecto indigno da vida. E eu acho que, no fundo, é para isso que a gente está aqui. Até quando a gente vai suportar isso e como é que a gente luta? E eu acredito que as armas da arquitetura são importantíssimas. Essa ferramenta que a gente tem, eu acho muito importante. É importante como... E o tempo todo, em cada projeto que fazemos, a gente deve, né? É o que a gente fala para os estudantes, o que a gente fala para os jovens. A gente está fazendo um pedacinho de cidade, então a gente tem que colocar ali essa responsabilidade civil do lado público da arquitetura, porque, afinal, uma coisa intromissiva, você faz um projeto, ele entra na vida de todas as pessoas, mesmo de quem não é dono, de quem não entra no edifício, aqui ou ali, mas é pedaço de cidade, e isso é muito sério. Então, eu acho que, no caso do SESC, que vem trabalhando cada vez mais com essas questões, eu dando mais e mais importância para a arquitetura, fazendo com que a arquitetura seja parte íntegra, inseparável do programa, isso é muito legal. Infelizmente, o mundo não anda assim, quer dizer, a gente vê poucas instituições e o Estado que se afasta cada vez mais dessa função, não é? Que lava as mãos. Então, a gente olha para tempos negros, que são esses que a gente vive, tempos feios, né? Tempos duros, mas talvez a gente deva, nesse momento, mexer um pouco nessa casca de ferida para ver, será que vamos fazer assim? Vamos gradear tudo como o mundo está ficando gradeado, só para uma imagem que eu sempre recorro para mostrar o que seria da Avenida Paulista se todos os edifícios tivessem os pisos térreos livres, como o vão livre do MASP, por exemplo. A gente teria a Serra da Cantareira ao fundo, o Morumbi do outro lado, a Serra do Mar, seria uma grande esplanada, uma maravilha. No entanto, são poucos os prédios, a gente conta nos dedos das mãos, os que têm um térreo convidativo, como a Galeria, o Conjunto Nacional e alguns prédios que têm esse a público, como este que a gente está, né, de convite. Mas, no restante, são fechados com grades, ou com guarda, com porteiro, são inacessíveis nesse sentido abstrato, não abstrato, no sentido mais subjetivo da acessibilidade. Então, eu acho que é para isso. A arquitetura tem que enfrentar essa questão, e essa questão, num país como o Brasil, nos países da América Latina e África, é muito mais grave, é muito mais séria do que nos países europeus, que a gente só olha com inveja, porque só tem que invejar esse lado do espaço público. Não, vocês podem reclamar, mas a gente vai lá e morre de inveja, né? Enfim, isso para começar. Vinícius. Obrigado. Bom, queria primeiro também agradecer o convite da Flip, de vocês da Casa da Arquitetura, os curadores do Infinito Vão. Bem, remontando a sua pergunta, né, eu acho que o processo que a gente viveu na concepção e desenvolvimento desse projeto já foi muito bem descrito com a fala do Danilo, aquilo que o Danilo estava falando, que o SESC adotou como procedimento. Eu acho que, por trás disso, quer dizer, eu estou me referindo ao fato de o projeto ter sido desenvolvido sempre em parceria, né? De certa forma, é a arquitetura que passa a fazer parte do programa do Instituto, né? E também o Instituto que passa a fazer parte da nossa arquitetura também, né? Não só nesse projeto, como nos projetos futuros. Eu só queria destacar esse ponto, eu acho, do estado atual assim, da profissão, né? Que tem a ver com os gestores culturais, mas também com os gestores, por exemplo, a gente casualmente tem trabalhado muito com escolas, e a gente tem ouvido muito, agora está muito em voga falar da tendência educacional inspirada em Reggio Emília da Itália, onde o educador lá, ele considera o espaço como o terceiro educador. Ou seja, primeiro o professor, o segundo educador são as outras crianças, o terceiro é o espaço. É parecido com o que o Danilo estava dizendo. Então, existe uma relação cada vez mais clara para nós, ela sempre existiu, mas é cada vez mais clara para todos nós, a interface que existe entre
a concepção arquitetônica e a concepção pedagógica, didática, programática, social, etc. E, de certa forma, a arquitetura conseguiu, né, por incrível que pareça, conquistar, ou seja, ser recebida nessa mesa, porque, na verdade, para os arquitetos é muito mais importante, entendo eu, ser recebido pelos técnicos do que pelo presidente. A arquitetura melhorou muito nesse momento. Então, a gente tem que também saber reconhecer isso, que à medida que o diálogo se fortaleceu e melhorou, a arquitetura pôde ganhar um lugar que há muito tempo ela não tinha, uma respeitabilidade que eu acho que a arquitetura estava em falta, que é uma arquitetura responsável, para além da funcionalidade, responsável por realmente compreender, interpretar, né? A capacidade de escuta deu isso para a arquitetura, para uma certa arquitetura contemporânea, que é realmente ser desenvolvida não só para os usuários, mas com os usuários, e isso transforma profundamente a arquitetura. E isso eu posso dizer assim, na nossa prática, que no começo, quando a gente se formou, a gente era muito impermeável a essa ideia. Nós acreditávamos, como disse o Argan, está na orelha do livro dele, que a gente não projeta para alguém, mas contra alguém. Saímos assim da faculdade. Demorou um pouco para a gente flexibilizar, sem achar que a gente estava sendo passado para trás pelo cliente. E hoje a gente tem consciência do como essa interface enriquece a nossa arquitetura. E foi o caso do IMS foi, para nós, um caso assim edificante, literalmente, porque a gente aprendeu muito no processo, era um diálogo com muitos interlocutores, e vai ficando claro para nós como o papel do arquiteto tem muito a ver com um trabalho invisível, que é o trabalho de articulação. É o que não aparece, mas é o que faz a arquitetura de verdade. Então, eu queria ressaltar um pouco isso que estava na fala do Danilo, um pouco na fala do Marcelo também. Eu acho importante nós estamos tomando consciência da importância desse papel invisível. Eu acho isso pode ser um momento muito marcante assim na história da arquitetura aqui. Lourenço. Bom, eu queria, antes de fazer uma observação de caráter geral, depois entrar um pouco na descrição da condição, da situação dos IMS, né? São três, cada uma situação muito diferente da outra. A primeira coisa que eu queria dizer é que esse IMS em particular foi pensado desde o projeto dos arquitetos como um lugar de integração entre diferentes atividades, não só como lugar de exposição, um lugar não para ser visitado, mas para ser usado. Um pouco, ou seja, onde uma pessoa possa ir na biblioteca, a biblioteca está integrada com o cinema está integrado com as oficinas com as exposições, e tentando construir uma grade de atividades que sejam o mais possível transversal entre essas diferentes atividades. E isso, obviamente, já está no projeto, né? Essa ideia de integração, da divisão em dois blocos, um de áreas positivas e outras de áreas, digamos, de atividades paralelas, esses dois blocos claramente integrados na própria estrutura, a cooperação no meio, enfim. Depois o Vinícius pode explicar muito melhor que eu, mas isso foi a ideia inicial. E essa observação geral que eu queria fazer é que esse tipo de integração se torna tanto mais premente, tanto mais necessária, na medida que o próprio caráter da produção cultural atualmente tem essa integração nele. Se você tem uma divisão sempre mais permeável entre as diferentes áreas, entre cinema e vídeo, entre vídeo e fotografia e pintura, enfim, entre música, cinema, arte, né? O que faz que os espaços tenham que um pouco reagir a essa flexibilidade, a essa permeabilidade. Esse tipo de situação atual é interessante porque retoma um certo tipo de projeto em museu-escola, museu-laboratório, que é da década de 50, daquela geração depois da guerra que vem da Bauhaus, enfim. E grande parte da nossa infraestrutura cultural foi construída nessa época com esse modelo, né? O Mandurio,
o MASP de São Paulo, depois todos os SESC, o Centro Cultural São Paulo, que também acho muito bem sucedido, enfim. É num momento de extrema potência da arquitetura brasileira. Enquanto em outros países houve muita mais inércia, porque a estrutura cultural já estava montada, porque os museus já estão construídos, né? O que faz, de vez em quando tem um fator positivo, né? No Brasil, precisa lembrar, o que faz que a gente tenha muito repertório sobre isso. Tem um repertório de construções boas, de experiências bem-sucedidas. Obviamente, isso depende da gestão. O SESC tem uma gestão mais continuada, né? Então, ele conseguiu manter essa permeabilidade, né? O Parque Ibirapuera deveria ser isso, depois viram repartições públicas, depois voltam a ser. Então, tem altos e baixos. O próprio Centro Cultural São Paulo está num momento bom, mas teve momentos baixos, enfim. Mas a gente tem esse repertório. Isso eu acho importante, porque é nessa direção que a gente acha que tem que ir a Praça das Artes, um outro exemplo disso, né? As nossas melhores instalações, infraestruturas culturais vão um pouco nessa direção da integração e vão na direção que é ainda mais necessária de tentar furar um certo bloqueio de apartheid cultural, no sentido que de uma certa classe para baixo aquilo não é para seu pico, né? Você tem um pouco essa. Então, por exemplo, está se falando do acesso, por exemplo, porque o Ferraz falou dos acessos, né? Que essa ideia generosa, corbusiana, né? De ter o Lúcio Costiana, talvez, de ter o térreo aberto, né? E que foi uma ideia que aqui foi muito defendida pelo escritório Andrade Moretti, né? De fazer essa entrada com a escada rolante, que justamente porque lembra um pouco a infraestrutura de metrô, eu diria, faz com que as pessoas entrem, né? Depois, quando estão na praça, estão capturadas, aí não saem mais. O problema é fazê-las chegar até lá, né? E o Sesc Pompeia, né? Que é essa maravilha, né, de integração entre vida popular, eu acho o Centro Cultural São Paulo também tem essa característica. O mendigo vai jogar xadrez, já vi coisas assim, pessoas vão dormir na chaise longue, é isso que tem que achar a Praça da Arte de Superfio, enfim. Então, digo, já temos um pouco o repertório nesse sentido bastante rico, assim, com algumas são obras-primas arquitetônicas, né? Então, isso eu acho muito importante. Bom, sobre o Moreira Salles, tem 3 sedes, como vocês sabem. A primeira que foi criada foi em Poços de Caldas, que é uma pequena cidade, e, na verdade, foi a compra de um chalé de madeira do século XIX, então é um marco na construção da cidade, e do lado foi construído um espaço expositivo, bastante simples, porque todos os serviços estavam no chalé, mas de qualidade arquitetônica, foi do Aurélio Martínez Flores, né? Que é um caso bastante interessante de uma construção com uma certa preocupação arquitetônica, de qualidade de infraestrutura, no espaço do interior. Nós ainda somos muito carentes do interior, tirando sempre o SESC, que é o único, mas em São Paulo principalmente, né, que tem essa capilaridade. O segundo era uma casa, uma mansão de concreto e vidro do Olavo Redique de Carvalho, da década de 50, acredito, final da década de 40, com o Jardim do Burle Marx, infelizmente, tragicamente danificado pelas tempestades do Rio de Janeiro. É uma lástima, mas vamos ter que recuperar, mas vai demorar. Mas lá era uma casa, justamente era uma casa de concreto e vidro, então se prestava como espaço expositivo, com algumas adaptações, né, com algumas adequações, mas grande parte das infraestruturas foi construída fora, em espaços livres do jardim, porque é lá que estão todas as coleções do Instituto. Então, lá tem um pouco uma questão de tentar conciliar o respeito pelo patrimônio arquitetônico. Acho que uma das pouquíssimas mansões desse tipo no Rio de Janeiro que é aberta ao público, né? Porque a maioria continua particular, são todas aquelas casas do modernismo pós-guerra do Rio de Janeiro que são belíssimas, né? E depois tive essa ocasião aqui de finalmente fazer um prédio
de grandes dimensões que pudesse ser feita a partir de um partido, a partir de um programa, né? Eu não participei da primeira parte da discussão, porque ainda não estava aqui, né? Mas então, acho que foi muito interessante depois como justamente isso foi se adaptando e se modificando a partir das condições materiais. Por exemplo, teve um novo plano diretor da cidade no meio. Então, tinha que ter 5 garagens, graças a Deus não tem que ter mais, né? Graças a Deus digo porque senão não estaria pronto nem hoje, né? Porque tinha que fazer. Tinha que ter um andar para hospedar os funcionários. Descobrimos que não cabiam, em todo caso seria uma pena tirar essa função. Então, transferimos os funcionários no prédio da frente. Esse andar foi adaptado, mas ainda acho que vai passar por transformações. Ainda estamos tentando adivinhar o que fazer nesse andar, né? Até coisas mais particulares, detalhe, mas não é um detalhe tão pequeno, se decide fazer a escultura do Serra, né? E o Serra decide fazer justamente onde você menos espera, naquele lugar, no fundo. Ele disse, não, é aqui. Eu acho que estava coberto de razão, porque é lá que é a escala da escultura, de fato, que ele pode tensionar o espaço, né? É lá que ele pode dialogar com a arquitetura. Colocar no meio da Paulista, primeiro tudo fica pequeno, né? Até um escultor de 18 metros. E segundo, fica aquilo que ele não quer fazer, um monumento, né? Ele quer fazer uma intervenção na arquitetura. Mas aí a livraria estava no fundo, tira a livraria, né? O restaurante estava desenhado de certa maneira. Agora vamos pensar um corredor para o acesso à obra. Todas essas modificações, ainda tem outras, né, que de vez em quando surge uma e continua, porque o prédio é continuamente em transformação, né? A ideia é que mantenha justamente esse projeto de integração entre as várias áreas de articulação e vai se adaptando, vão surgindo novas tecnologias, né? Vão surgindo novas exigências, vai mudar o partido da curadoria, né? Vão fazer outro tipo de coisa, né? Então, acho que essa integração é quase fisiológica, enfim, né? É quase inevitável, né? De um lado, esse prédio trabalha dessa maneira porque a arquitetura é dessa maneira, né? Se a arquitetura fosse diferente, seria diferente. O nosso trabalho, nossas funções seriam completamente alteradas. E, por outro lado, a arquitetura vai se alimentar, retroalimentando, né, dos fluxos, como imagino que acontece em todo o sexo, né, dos fluxos, das ideias, dos projetos que vão surgindo aqui dentro, né? Enfim, é isso. Eu vejo isso como uma integração contínua. Muito obrigado. Eu queria só avisar que tem aqui uns pequenos papéis de perguntas. Quem quiser preencher estão disponíveis, desde seja com uma letra entendível, clara. E, portanto, estão disponíveis. Nós temos 15 minutos e eu nunca me conformei com este nome que se dá a quem está deste lado, que é o moderador, porque, no fundo, como vê, não tem nada que moderar, não é? Eu tenho que fazer ao contrário. Eu gosto muito mais de um nome chamado provocador. E o que eu vou fazer é algumas provocações que eu tive essa experiência, naturalmente, da minha área do projeto, de estar a desenhar e a resolver problemas com esta capacidade transformadora que a arquitetura tem. E agora também estou do outro lado e que me deram, na altura, o ingrato trabalho de pensar uma instituição, de fazer aquilo que normalmente nós, os arquitetos, nos queixamos muito, que é formar enquanto dono de obra, para saber com clareza o que é que queria solicitar ao arquiteto, esperando dele, naturalmente, umas respostas e que foram muito agradáveis lá no edifício da Casa da Arquitetura, para quem conhecer e ainda não visitou. Quem não visitou, aproveito já para dizer que tem que visitar. Com esta capacidade que a arquitetura tem de transformar o mundo, transformar a realidade, só igualável à cultura e à educação, como é que vocês veem, sequer concordam, sendo o espaço da cidade o espaço de democracia, da política,
Se a escolha de um arquiteto, independentemente de se é feito num processo concursal ou a escolha direta, é ou não, como dizia Boigas, um ato político. A escolha do arquiteto é em si só um ato político, mediante a resposta que naturalmente se espera do arquiteto. Às vezes o arquiteto vai numa outra direção. E era essa a pergunta que eu vos fazia. Enquanto gente que pensa e encomenda, que é como quem dá uma proposta à cidade. É ou não um ato político o próprio escolha do arquiteto? Pode começar, Danilo, se você quiser. Muita responsabilidade. Bom, eu diria que quase tudo que a gente faz na vida tem um caráter político, de um jeito ou de outro, como partícipe de um processo, e ele terá maior ou menor repercussão de acordo com a posição, a interferência que se faz, enfim. Eu tenho, para mim, muito claro que, no caso específico, é um ato político, sim, porque ele envolve interesse público, ele envolve uma perspectiva pública. E numa instituição, no nosso caso, e nas instituições que têm compromisso de ordem pública, mesmo sendo instituições de caráter privado, como somos nós, como é o IMS, como são muitas organizações, quando abrem as portas numa perspectiva pública, o interesse público está em jogo também, e você tem uma transversalidade ética para definir o que você faz e o que você deve fazer ou não, e como deve fazer. Então, essa questão pública, ela determina o caráter político em benefício, digamos, de uma comunidade. Eu não fiz menção disso na primeira intervenção, mas faço agora, e é, para mim, muito importante, que, praticamente, na nossa experiência, em todas unidades, nós temos uma observação e um efeito efetivo na ação pública, na intervenção urbana dessas unidades, todas elas. Seja do ponto de vista prático dos fluxos físicos necessários, etc., de serem observados, seja do ponto de vista da própria qualificação do entorno. Eu considero isso sem nenhuma perspectiva gentrificadora, numa perspectiva puramente de valorização do entorno. Isso a gente observa em todas as... Temos pesquisas, inclusive, que revelam isso, e até mesmo no centro de São Paulo, isso está se dando na 24 de maio, apesar de ser uma área com características bem diferentes das outras, tipo Pompeia, tipo Vila Mariana, Pinheiros e outros lugares onde nós nos instalamos. O caso do Belenzinho é muito típico também, onde nós temos a nossa administração central e uma unidade ao lado, que é a unidade do Sesc Belenzinho. Todo o entorno ganha uma outra dimensão, um outro cuidado, uma outra atenção, não apenas das autoridades, mas dos moradores, dos frequentadores, das pessoas no entorno. Então, essa intervenção urbana, não apenas na qualificação do entorno, como também no que diz respeito a até mesmo a qualificação dos fluxos, do que acontece. Para vocês terem uma ideia, as nossas unidades, em alguns lugares, necessitam, para alguns programas, de um cuidado especial no transporte, especialmente à noite. Você atrai, por exemplo, espetáculos que terminam 11, meia-noite. Aí você tem uma van que leva as pessoas até a estação do metrô mais próxima. Isso está valendo para 24 de maio, isso já valeu no Bom Retiro, isso valeu para o Belenzinho. Pompeia nunca aconteceu isso. O que significa isso? É garantir realmente para as pessoas esse fluxo tranquilo. Isso está diminuindo, essa necessidade. Por quê? Porque esse fluxo está se tornando também cada vez mais seguro, mais tranquilo. Claro que a cidade tem outros problemas, outras questões, outros... Então, a ação que se faz tem realmente
essa característica de intervir no todo, no interesse público, na vontade, na cidade como um todo, no fluxo que funciona na cidade, e para nós, de alguma forma, é uma maneira de participar, colaborar, discutir, além de trazer todo esse debate para dentro do SESC, de alguma forma, também intervir efetivamente para que toda a cidade, de alguma forma, ganhe uma outra situação, enfim. E eu lembro que a questão de segurança ou da situação no entorno nunca nos amedrontou. Nunca. Nós abrimos a unidade do Bom Retiro, que, na realidade, é no Campos Elíseos, que fica praticamente a um quarteirão da famosa Cracolândia, está lá já há quantos anos? Há uns 5, 6 anos ou mais, né? Nunca tivemos nenhuma questão, nenhum problema, e está, nesse momento, ganhando também uma dimensão de transformação urbana, na medida em que outras instituições, Porto Seguro, Museu da Energia, se não me engano, e mais outras coisas, estão se instalando, já se instalaram por ali, além da Sala São Paulo, que já está ali, apesar de ter modificado um pouquinho os fluxos da sala, o uso da sala, depois de algum tempo, né? A gente espera que aquilo ganhe, inclusive, essa dimensão também. Mas, enfim, a presença no urbano, na cidade, significa uma intervenção que tem um caráter político extraordinário. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Eu vou tentar ser rápido. Não, eu acho que o Danilo respondeu muito bem, mas essa questão política é altamente política, não só de quem escolhe, mas de quem faz também, né, do arquiteto. E eu me lembro que uma vez, conversando com os estudantes da FAO, foram no escritório, gravar, filmar, tal, conversando, e eu fiquei defendendo esse lado que o Vinícius falou também, que é a ação. A gente trabalha também, desenha também, mas tem um trabalho enorme que é de articulação, que é de convencimento, de sedução. Você tem que mostrar, escrever, falar, desenhar, para convencer, para que o seu projeto, né, tem que ir por ali. E dialogar, e absorver crítica, e mudar quando é necessário mudar, recuar, avançar. Então, esse é um trabalho do arquiteto. Eu vejo o trabalho do arquiteto é muito importante. E defendendo isso, e chamei isso de altamente político. O menino olhou para mim, um deles, falou, não, eu não estou estudando para isso, não vou fazer política. Eu estou estudando para fazer projetos, eu vou desenhar, eu vou sentar e vou projetar, e pronto, eu não vou fazer isso. Eu falei, coitado, né? Não vai fazer nada, porque senão, não vai fazer nada. Tem tudo para dar errado. Mas é isso, e é cada vez mais isso, não é? Eu digo, você tem que escrever, tem que desenhar, tem que cantar, tem que fazer de tudo, você tem que... Vinícius, eu ia quase para uma segunda provocação que vem do que estava a dizer o Marcelo, que é o seguinte: os arquitetos, julgo eu, têm entendido que essa capacidade de intervenção até na sociedade é um mecanismo para despertar a sociedade para a importância da arquitetura. Mas durante muito tempo a gente ficou, enquanto técnico, atrás numa prancheta, sem esta capacidade de intervir. E o Paulo Mendes da Rocha dizia uma coisa muito interessante, que era que a arquitetura servia para evitar o desastre. Do cura. E eu lembro-me, quando ele disse isso em Portugal, alguns dos estudantes ficaram agarrados à cadeira. Como é que eu vou evitar o desastre? Ficaram terrorizados. Será que eu sou capaz de evitar o desastre? E na tua prática profissional, que estás numa geração mais nova, de charneira entre esta profissão que estava atrás da prancheta e a profissão que hoje, até que os coletivos intervêm junto da população, entende o que é que a população quer, desenha, deixa de ser o desenhista da decisão do outro para passar a ser partícipe da própria escolha do programa para o local.
Como é que tu vês essa transformação do arquiteto hoje? Bom, eu vejo exatamente da forma como você colocou. E eu fiquei pensando aqui rapidamente, né, para evitar um desastre, monte uma boa equipe, um bom engenheiro de estrutura, um bom de fundação, para garantir. Por outro lado, eu tenho a sensação hoje que a gente tem um despertar importante que está acontecendo, que é justamente a consciência de que nós não fomos capazes de evitar o desastre, né? Nas nossas cidades, as últimas estatísticas do IBGE mostram que 76% da população moram nas piores condições de infraestrutura, 75%. Então, nós, arquitetos, desses 76, ainda existe 11% que estão em boas condições, mas fizeram isso por conta própria. Porque uma outra pesquisa mostra, uma pesquisa promovida pelo CAL, que 85% de todas as moradias edificadas neste país não foram assessoradas por nenhum tipo de profissional especializado. Então, nós, arquitetos, estamos falando em evitar o desastre nos outros 15% que restaram. Então, esse é o desastre que nós não fomos capazes de evitar. Então, eu acho que esse é o despertar do momento. Quando eu falo que a gente está aprendendo e implementando melhor nossa capacidade de escuta, uma escuta de um jeito amplo, uma escuta é saber ouvir mesmo, saber olhar, saber reconhecer as limitações, por exemplo. A gente precisa, para evitar o desastre, a gente precisa abrir os olhos para esses outros 85%. E, eventualmente, isso vai nos levar a uma nova arquitetura. Porque tem um pesquisador francês para a América Latina, de projetos urbanos, que deu uma palestra aqui no ano passado, e ele colocou a coisa de uma forma que eu acho muito interessante. Ele falou assim: agora você olha essa cidade, como o Marcelo disse, você olha de cima, você vê claramente 15% de arquitetura e 85% de cidade. Não é só inviável você imaginar que você vai gabaritar todos os outros 85% por esse padrão. É obsceno, se você considera o estilo de vida que nós levamos aqui, nesses 15%. Portanto, para evitar o desastre, nós temos que aprender a desenvolver um novo método de trabalho, uma nova arquitetura, certamente um novo urbanismo. Eu acho que esse é o objetivo. É a chave do momento. Vou me intrometer um pouquinho. Por favor. Eu acho que esse é o desafio dos próximos 50 anos, quer dizer, transformar as zonas periféricas da cidade em cidade, para poder honrar esse nome, né, de cidade. Afinal, é o artefato mais incrível criado pelo homem. Então, eu acho que isso é trabalho para muito arquiteto. Então, os jovens, eu sempre digo, tem muito para fazer, tem que inventar o seu trabalho. Tem que inventar, e não é demagogia, não, é inventar o trabalho, é olhar porque tem tudo para consertar. E arquiteto é consertador de coisas, é organizador de coisas. Se olhar para isso, se olhar para as águas num país como o Brasil, que tem mais de 5 mil municípios, 90% dos municípios têm uma relação péssima com as águas. E quando eu falo de águas, não é limpar a água, que é o óbvio, né? Limpar a água, mas a relação física, afetiva das cidades com as suas águas é péssima. Isso dá projeto para 50 anos para esse monte de arquiteto que está estudando por aí. Então, eu acho que programa a gente tem aí. Marcelo, é questão de... você está lançando o programa Mais Arquitetos, né? Depois do Mais Médicos. Agora, quando a turma vem falar, não tem trabalho para arquiteto. Não. Tem. No Brasil profundo. É o serviço público da arquitetura, né? É um serviço público, tal como quem não tem dinheiro, o Estado nomeia um advogado, quem não tem possibilidade constrói a casa ou nomeia um arquiteto para resolver um problema. Mas olha, quando eu fui para o Brasil... Algo que não resultou em Portugal, mas estou esperançado que possa resultar aqui. Em 2003, eu escrevi uma coisa, levei para algumas autoridades, para os ministérios, eu estava em Brasília, para fazer um programa nacional de recuperação das zonas ribeirinhas. Pô, isso vai ter que ser feito algum dia, não é? Bom, então eu, por respeito ao Arthur, que fez uma única pergunta, eu vou pedir que a resposta seja muito rápida. Ele abre a qualquer um dos intervenientes para poder responder. Traz em si só já uma posição. Porque é que os melhores exemplos de arquitetura de hoje não são projetos públicos, escolas, hospitais, creches, e são só casas e institutos privados? Uma boa provocação, não é? Bom, primeira coisa, teria que um pouco
estabelecer, definir o que entende com público. Como eu disse, o Danilo é um espaço aberto para a população, é um espaço público. O capital é privado, mas o espaço é público. O SESC, evidentemente, é um espaço público, tem uma função pública. Eu não faria tanto essa distinção, mas um pouco retomando o que eles disseram, o que os arquitetos disseram, o Ferraz e o Vinícius. Tem esse problema, de fato, é marcante. Nós temos soluções, êxitos extremamente sofisticados no campo pontual da, por exemplo, construção, edificação de centros culturais, de espaços culturais, mas dentro de uma situação urbanística explodida, dentro de uma cidade que saiu fora do controle. Então, não existe de fato, preocupação a longo prazo urbanística para, de fato, toda a infraestrutura crescer de uma maneira equilibrada. Então, o que a gente tem de êxito são iniciativas pontuais, porque o MASP também foi, né? De mecenas ou de capitais que se formam, ou de algum político esclarecido que, naquele momento, consegue realizar. Não tem um projeto a longo prazo. Quem é que faz um projeto de 50 anos, como o Ferraz estava dizendo? Os projetos são de 4 anos, depois muda a gestão, né? Vai administrar uma cidade do tamanho de São Paulo com projetos que mudam a cada 4 anos. É o caos, né? Então, não tem hospitais, não tem escolas, eu diria, não tem um projeto capilar disso, né? De vez em quando você tem também nesse campo um resultado feliz, né? Porque existem, mas isso é uma gota d'água, né? Eu só queria lembrar uma coisa que para mim é marcante. Antes de existir o SESC Paulista e o IMS, não havia um único lugar na Paulista aberto ao público em que a Paulista pudesse ser vista do alto. Não havia um terraço na Paulista público em 2,5 km. Isso é político, né? Fazer um terraço porque é um detalhe, mas isso mostra, né, como é isso. Queria curtir o comentário do colega. Dá um like. Bom, era isso. Bom, muito obrigado. Peço imensa desculpa ao MS por 3 minutos e 41 segundos de atraso. Agradecendo os presentes à conversa que nos proporcionaram, dizer que, inclusivamente, amanhã vamos ter no SESC, não, segunda-feira à noite, lançamento de uma série de filmes de arquitetura que envolviam já alguns personagens aqui presentes e, portanto, convidar também a estarem presentes. Termino agradecendo a presença de todos. Amanhã vamos continuar. Temos agora aqui um momento que é o lançamento do livro do Infinito Vão, com a parceria do CAU e da Casa Azul, que eu não posso deixar de passar em branco e deixar de agradecer, porque é exatamente esta perspectiva que, em conjunto, fazemos melhor. E esta perspectiva de trazer estas parcerias em Portugal, isto talvez pelo regime minifundiário, cada um tem o seu espaço, não é? Aqui é tudo muito mais longo, não é? Aliás, havia uma definição que dizia que o brasileiro era um português à solta, não é? Do Agostinho da Silva. Então, eu queria agradecer, naturalmente, estas duas entidades que permitiram fazer um livro que é único, que é gratuito, são 500 exemplares apenas e que está hoje disponível aqui a ser lançado. Naturalmente, aqueles que não conseguirem ter esse livro, haverá uma edição em Portugal sobre o Infinito Vão, em inglês também, para que esta arquitetura destes 90 anos, destas instituições, destes arquitetos, destes decisores políticos que decidiram fazer essa arquitetura, possa ser conhecida no mundo inteiro, porque vale a pena, porque merece. Muito obrigado a todos e até já. Thank you.